Olá, o meu nome é Cristina e eu estou cursando o quinto período do curso de Ciências Biológicas no UNEC, que é o Centro Universitário de Caratinga. E hoje nós vamos falar sobre a Síndrome de Turner. Primeiramente, vamos compreender algumas coisas. O termo síndrome para a medicina se refere a um conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia ou condição. E por que a Síndrome de Turner possui este nome? O termo Turner refere-se a um endocrinologista americano conhecido como Henry Turner, que foi quem em 1938 descreveu esta síndrome. E o que vem a ser a síndrome de Turner? Trata-se de uma patologia cromossômica que afeta as meninas. Vamos compreender um pouco melhor esta história. Aqui na imagem, podemos observar um cariótipo, isto é, um conjunto de cromossomos, neste caso, de uma mulher não portadora da síndrome de Turner. Podemos notar que ela possui 46 cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos autossomos, que são semelhantes em ambos os sexos, e um par de cromossomos sexuais, que são responsáveis pela determinação do sexo dos indivíduos. No caso das mulheres, os cromossomos sexuais são dois cromossomos X. E aqui nós podemos ver o cariótipo de uma mulher que possui a síndrome de Turner. Essa mulher possui apenas 45 cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos autossomos, e notem que ela possui apenas um cromossomo X. Então, na síndrome de Turner, um dos cromossomos sexuais está ausente ou incompleto. Mas por que as Turners possuem esta peculiaridade? Isto é devido a uma alteração cromossomial. Nós podemos identificar a existência de dois tipos de alterações cromossômicas: as estruturais, que ocorrem na sequência de genes de um cromossomo, e, como é o caso das Turners, as alterações numéricas, que estão relacionadas ao número de cromossomos. As alterações numéricas possuem algumas classificações. Dentre elas, tem-se a aneuploidia, que é onde encontra-se a síndrome de Turner. A aneuploidia acontece quando apenas o número de certo tipo de cromossomo sofre alteração para mais ou para menos. Neste caso, fala-se em monossomia, pois há a existência de apenas um dos cromossomos do par. A principal causa da síndrome de Turner é o que chamamos de não disjunção, ou seja, a não separação dos cromossomos. Aqui, especificamente, de modo geral, essa não disjunção ocorre durante a formação do espermatozoide. Vamos entender isto um pouco melhor. Pode ocorrer a não disjunção na primeira divisão meiótica ou na segunda divisão meiótica. Lembrando que a meiose é um tipo de divisão celular que vai dar origem aos gametas masculinos e femininos. O que ocorre é que a célula-mãe, ao se dividir, deveria dar origem a duas células filhas com metade de seu número de cromossomos. Contudo, ocorre a não disjunção, que leva à formação de uma célula sem estes cromossomos e outra com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Neste caso, a segunda divisão ocorrerá também erroneamente. Quando ocorre a formação dos zigotos, estes irão conter 3 cromossomos, ou, como ocorre na síndrome de Turner, apenas um cromossomo ao invés de 2. Já no segundo caso, a primeira divisão meiótica ocorre corretamente. Contudo, na segunda divisão ocorre a não disjunção. Essa não disjunção dará origem a zigotos trissômicos e também monossômicos. Agora vamos ver alguns sinais que podem levar ao diagnóstico da síndrome de Turner. São eles: baixa estatura, infantilismo genital, cúbito valgo, onde o antebraço encontra-se inclinado para longe do corpo em um grau exagerado quando totalmente estendido. Outras características comuns são a implantação baixa de cabelo, palato ogival, o tórax largo e mamilos muito separados, o pescoço alado e o epicanto, que são essas pregas no canto dos olhos. Outros sinais da síndrome de Turner é que os órgãos sexuais e os caracteres sexuais são pouco desenvolvidos. Isto porque essas mulheres não possuem corpúsculo de Barr, também conhecido como cromatina sexual, que é na verdade um cromossomo X inativo e condensado. Esta ausência faz com que a maioria das Turners sejam estéreis. Apesar destes problemas, apenas cerca de 10% das Turners possuem retardo mental. Aproximadamente 50% das portadoras dessa síndrome possuem monossomia completa, enquanto 30 ou 40% apresentam um quadro de mosaicismo. Por hoje é só, pessoal. Obrigada e até o próximo vídeo.